Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre a Reforma Protestante. Essa é a terceira parte. Nessa parte eu vou falar para vocês um pouco das características e princípios do anglicanismo e também sobre a Contra-Reforma. Sobre o anglicanismo, essa imagem que vocês podem observar é uma imagem do monarca inglês chamado Henrique VIII. O Henrique VIII ele governou a Inglaterra de 1509 até 1547, foi um longo período. O Henrique VIII foi o idealizador do anglicanismo na Inglaterra. Veja, em determinado momento ele pretendia se separar da sua esposa, Catarina de Aragão. Ele estava querendo herdeiros homens e até o momento ele não tinha tido. Então ele alegou esse argumento, né, e solicitou ao Papa Clemente VII o divórcio. Queria se separar da sua esposa e casar com uma outra, chamada Ana Bolena. O fato é que esse pedido não foi atendido pelo Papa. Então, o Henrique VIII ficou extremamente contrariado com isso e usou esse argumento, né, esse ato político, para fazer o rompimento com a Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Em 1534, o parlamento inglês, né, aprovou o ato de supremacia do rei. O ato de supremacia do rei definia o rompimento de toda a estrutura eclesiástica católica que existia na Inglaterra com a Igreja de Roma. Então, a estrutura da Igreja Católica seria mantida na Inglaterra, mas eles não deveriam mais prestar obediência à Igreja de Roma, à Igreja Católica. Então, em 1534, foi estabelecida uma religião oficial na Inglaterra, o anglicanismo, a Igreja Anglicana. Bem, com o estabelecimento do anglicanismo, ocorreu a abolição da autoridade do Papa. O Papa já não tinha mais poder naquela estrutura já montada dentro da Inglaterra. Uma outra coisa também que foi estabelecida foi a abolição do latim. A abolição do latim. Já falei para vocês que o latim era a língua oficial católica. Então, os cultos, inclusive, eles eram pregados no latim. A partir do ato de supremacia em 34, o latim ele vai ser abolido nos cultos. E assim como nos outros espaços, nos outros reinos, né, o latim ele vai começar a ser traduzido pela língua de cada lugar, né? Isso vai dar mais proximidade, né, das escrituras com as pessoas, né, os cidadãos, até porque haverá também ali um processo de liberdade, de leitura, de escrita, algo que não existia durante a Idade Média. A Igreja Católica monopolizava, né, esses ensinamentos. Bem, uma outra coisa também que marcou o anglicanismo foi exatamente a manutenção do rito católico. O rito de culto da Igreja Católica foi mantido. A estrutura montada, né, foi mantida. O que ocorreu é que eles já não deviam mais obediência ao Papa e não eram mais uma estrutura filial à Igreja de Roma, né? Ganharam a sua autonomia, a sua liberdade. Sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma ela foi uma iniciativa da Igreja Católica, né? Basicamente para conter o avanço das ideias protestantes e, consequentemente, diminuir todo o abalo que a Reforma estava produzindo dentro da instituição. Vários fatores marcaram a Contra-Reforma, mas o Concílio de Trento, que foi uma reunião dos religiosos,
né, durante um longo espaço de tempo, de quase 2 décadas. O Concílio de Trento ele foi realizado de 1545 até 1563. Durante todo esse período ocorreu esse debate, essa reunião, né, para falar sobre os princípios, sobre os dogmas, sobre as contradições da igreja, né, definir os rumos da igreja. Até porque o início do século XVI estava sendo marcado por críticas, né, por debandadas de fiéis, várias vertentes religiosas surgindo. Então a igreja precisava se manifestar. Então o Concílio de Trento foi esse ambiente de debate para definir os passos da igreja, quais caminhos iria tomar a partir daquele movimento protestante. Então, o que ficou definido no Concílio de Trento? O fim da venda de indulgências e cargos religiosos. A venda de indulgências foi um dos motores que motivou a reforma protestante. Nós já falamos sobre isso. O Concílio de Trento determinou o celibato clerical, a manutenção, né, da proibição do sacerdote de ter esposo ou da sacerdote de ter esposo. Esposa e esposo. Né, estava proibido, os sacerdotes não tinham essa liberdade. Né, deveriam dedicar-se à vida totalmente à igreja, ao trabalho religioso. Ocorreu também a criação do Index. O Index era a relação dos livros proibidos. Tudo aquilo que estava sendo propagado, que estava sendo difundido em termos de escritos e que eram contrários àquilo que a igreja pregava e seus princípios, deveria ser retirado, deveria ser queimado, não deveria ser aceito. Então, essa relação de livros proibidos, ela foi definida no Concílio de Trento. No Concílio de Trento também foi definida a reativação da Inquisição. A Inquisição era uma prática de vigiar, julgar e punir as heresias. Heresia é tudo aquilo que ia contrariamente àquilo que a igreja pregava. Os atos de negação dos dogmas da igreja. Então, várias punições poderiam haver para aqueles que fossem julgados e determinados como heréticos, né, como uma prática herética. Além disso, também paralelo a isso, que não surgiu, na verdade, não foi uma coisa que surgiu do Concílio de Trento, mas paralelo a isso surgiu a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi, na verdade, a evangelização de um grupo de missionários, de religiosos que resolveram criar um movimento de expansão das ideias cristãs católicas, né? Não só no ambiente europeu, mas principalmente em ambientes que não estavam dentro da Europa, né? Os jesuítas, a Companhia de Jesus, os jesuítas estiveram muito presentes no nosso país, no Brasil. Então, os jesuítas eles percorreram o mundo propagando os princípios cristãos. Então, essa companhia ajudou nesse processo de propagação do cristianismo católico. Tá? Essa companhia surgiu em 1534. Essa imagem vocês podem visualizar aí, alguns missionários jesuítas, né, eram muito caracterizados pelo princípio da humildade, da pobreza, faziam votos de pobreza, né? Então, um dos objetivos dele era exatamente ensinar, né, a prática da catequese, né, que foi muito comum aqui no nosso país, no Brasil, inclusive no início do processo de colonização. Nessa outra imagem, vocês podem visualizar aqui os ritos da Inquisição. Tá? A Inquisição ela foi algo que surgiu lá na Idade Média, então ela foi reativada. A Inquisição ela promovia, o Tribunal do Santo Ofício, ele promovia uma série de punições. Uma das punições previstas era quando o indivíduo fosse realmente julgado e estava cometendo um crime religioso ali contra a Igreja Católica, ele poderia ser queimado.
e poderia ser queimado em uma fogueira, em praça pública, para que aquela morte, aquele ato, né, se tornasse exemplar e fizesse com que os outros, né, não tomassem a mesma iniciativa e respeitassem, né, os princípios da igreja. A prática do Tribunal de Santo Ofício, né, penalizou muitas pessoas na Europa. Esse é o final da terceira parte. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.